O Via Justiça está de volta, discutindo hoje os critérios de escolha dos integrantes dos tribunais superiores. Nossos convidados são o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, ex-presidente da Mages, e o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Antônio Álvares da Silva, professor titular da UFMG. Neste bloco, nós vamos discutir sobre as escolhas dos ministros do STJ, TST e STM. Como que é feita essa escolha hoje, desembargador Nelson? Olha, essa escolha hoje para o STF, obviamente o presidente da República, ele escolhe dentre cidadãos de idoneidade moral inatacável, de conhecimento jurídico reconhecido e que tenha mais de 10 anos de exercício nessas funções. O nome é submetido ao Senado Federal, que o aprova ou não, e depois vem a nomeação do presidente. O STJ já escolhe, lá existe o terço ao invés do quinto. É um terço de juízes federais, outro terço de juízes estaduais e outro terço dividido entre Ministério Público e Advocacia. Então lá o quinto virou terço. E esses 3 nomes são encaminhados para o presidente da República e ele vai escolher um e nomear, vai indicar e o Senado vai aprovar ou não, depois vem a nomeação. Da mesma forma o TST, só que lá no TST, que é a origem do desembargador Antônio Álvares, Justiça do Trabalho, lá eles têm um componente interessantíssimo. Esses juízes oriundos dos tribunais regionais do trabalho, respeita-se aí a classe de origem, enquanto no STJ, o terço dos juízes estaduais e dos juízes federais não se respeita a origem da classe. Um advogado que entra pelo quinto da advocacia no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele pode disputar na classe de carreira de juízes estaduais para o STJ. Enquanto no TST, lá no artigo 111 da Constituição, prevê que lá se respeita a classe de origem. Não podem ser indicados aqueles que vieram para os tribunais regionais do trabalho através do quinto do Ministério Público ou da OAB. E nesse ponto nós precisamos mudar o STJ. Inclusive, há pouco tempo, foi indicado um desembargador de um estado do Nordeste por injunções que não cabem aqui serem discutidas, em detrimento de um magistrado de carreira que tinha mais de 33 anos. Então o senhor confirma aí que o senhor está falando em injunções políticas. Injunções políticas. E é aí que eu tenho medo das eleições para magistrados, os conchavos políticos. Então isso é muito complicado. O senhor queria fazer o contraponto? O Carlos, conchavo político existe muito mais na hora de nomear. Para ser nomeado presidente da República, existe notório saber jurídico, ou exige notória amizade com o presidente da República. Foi nomeado um ministro do Supremo Tribunal Federal que a nação inteira contestou. Eu não entro no mérito da contestação. Eu estou apenas dizendo o que vocês da imprensa disseram. Que ele não tinha capacidade, que ele não tinha preparo, que ele não tinha livros publicados, e, no entanto, foi escolhido à frente de todos os juristas. Por quê? Porque era amigo do presidente da República. Então, se a injunção existe quando o juiz é eleito, muito mais existe quando ela é feita pessoalmente. Você abriu o seu programa dizendo o quê? Que o presidente da República nomeou 7 e vai nomear o 8º agora. Onde é que está a falta de injunção nisso? Que um homem escolhe todos os poderes do outro. Agora, a contradição, ela chega ao ponto de uma hipocrisia quando você pega uma lista de juízes, diz que não pode ser eleito, então tem que ser escolhido, e manda a lista para quem? Para o presidente da República, que é eleito pelo povo. Então você critica a eleição, mas manda para referendar a lista um homem que foi escolhido pelo povo. Isso vem te mostrar que nós procuramos numa democracia o quê? O povo, porque a síntese de uma democracia é um povo. Tudo que o povo escolhe, por pior que seja esse povo, é melhor do que as escolhas isoladas, as escolhas de gabinetes, as escolhas longínquas dos interesses populares. Povo é povo e, se nós quisermos democracia, tudo tem que partir dele. O desembargador Antônio Álvares da Silva tem um livro cujo título é Eleição de Juízes pelo Voto Popular. Desembargador Nelson Messias, eu gostaria que o senhor fizesse a tréplica em relação ao que foi colocado.
Injunções políticas, elas realmente existem, mas nós temos que mitigá-las. A partir do momento em que nós nomeamos membros da Suprema Corte, oriundos da magistratura de carreira, nós já estamos mitigando essa injunção política. E quando eu falo em conchavos políticos, eu falo naquelas eleições dos juízes estaduais que estão lá próximo ao povo. É esse aí que eu tenho medo, porque as nomeações para os tribunais superiores, para o STJ, a Suprema Corte, essa aí a imprensa fica de olho. O nosso desembargador aqui acabou de dizer, o último ministro foi amplamente contestado e não cabe aqui nenhum comentário sobre essa questão, mas que houve, a imprensa ela fica de olho e nesse aspecto ela tem um papel fundamental. Então nós temos que tentar mitigar essa injunção política mudando um pouco esse critério de escolha. Eu sei que não é o mais perfeito, tá? A democracia ela é importante. Eu sei que pode não ser o melhor dos regimes, mas não inventaram nenhum igual. A participação do povo é muito importante, mas o povo participar de matéria técnica é perigoso. Desembargador Antônio Alves, com relação a essa nomeação, entra o tema quinto constitucional. Rapidamente, o senhor vai explicar para o telespectador o que é o quinto constitucional e a sua opinião se ele deve ou não ser extinto. O quinto constitucional constitui-se de representantes do Ministério Público e da advocacia, portanto, de pessoas estranhas à magistratura. Você vai me perguntar, você é a favor do quinto? Eu sou absolutamente contra o quinto constitucional e não contra as pessoas que pertencem ao quinto constitucional. No meu tribunal, nós temos excelentes representantes da magistratura, do Ministério Público e da advocacia. Eu sou contra o processo. Eu te pergunto, por que existe o quinto? Eles dizem que o quinto vem de fora para atualizar a democracia nos tribunais, refrescar a experiência dos tribunais, trazer experiências de fora para dentro. Os tribunais são muito endógenos, eles precisam de ser exógenos, ou seja, de influências exteriores. Mas eu te pergunto, que influência é essa que uma pessoa pode trazer fazendo parte do quinto de um tribunal? A minha pergunta a você é a seguinte, na igreja tem representantes do povo junto aos cardeais para escolher o Papa? Vamos discutir isso no próximo bloco, porque vamos para mais um rápido intervalo. Em seguida voltamos com o bloco final do programa. Em pauta, o que dizem as propostas que tramitam no Congresso Nacional para modificar as regras de nomeação dos integrantes dos tribunais superiores.